perguntando se já está disponível no SUS, se todas as unidades básicas de saúde eles podem receber esse teste rápido, né? E como é que funciona esse processo de solicitação de testes para aqueles casos que já estão ali em tratamento, né? Para avaliar os contatos dos casos confirmados da unidade básica de saúde. Sim, o teste rápido está disponível para todas as unidades, tá? A aquisição, a solicitação desse teste, inicialmente ele está sendo feito via e-mail, solicita por e-mail, a gente alimenta o próprio sistema e faz a distribuição. Nós temos um formulário no qual o profissional vai estar preenchendo com o nome do paciente, o número do SINAM, quanto o nome desses contatos, qual o grau de parentesco, se é o pai, filha, irmão, encaminhar via e-mail para a gente. Cada kit do teste vem disponível 5 testes, e nós vamos estar distribuindo, e ele é distribuído após a solicitação, ele é distribuído, tá? Para as unidades, nós já estamos recebendo até respostas das unidades que já solicitaram, estão fazendo prestação de contas para a gente, quanto referência, e, como eu falei, uma ferramenta a mais que está vindo aí para ajudar na avaliação dos contatos. Aí, só destacando, tem outros profissionais aqui que não são do município de Belém, são de outros municípios do estado do Pará. Então, cada município ele vai ter um fluxo diferente de solicitação e de distribuição dos testes rápidos, tá? Então, profissionais que são de outros municípios, verifiquem junto à coordenação do município como vocês fazem para adquirir o teste rápido e utilizar nos contatos que vocês têm dos casos confirmados, tá? E também, importante destacar, a gente já recebeu muitas demandas de profissionais que estão solicitando teste rápido de hanseníase para fim de diagnóstico. Então, como a enfermeira Elo disse, o teste rápido de hanseníase ele está ali como uma ferramenta para a vigilância desses contatos, mas ele, em momento nenhum, ele vai ser decisivo no diagnóstico da hanseníase. Ele vai proporcionar a avaliação desse contato, e caso dê reagente, não significa que essa pessoa está com hanseníase, significa que ela entrou em contato com um bacilo de Hansen e ela tem uma suscetibilidade maior ao adoecimento. Então, isso vai fazer com que a equipe da unidade de saúde esteja mais vigilante e mais próximo desse contato, né? Porque ele tem ali, entre os não reagentes, os reagentes eles têm um risco um pouco maior de adoecimento, mas não significa que essa pessoa está doente, e também não significa que essa pessoa ela vá adoecer no futuro. Então, nada garante que ela vá adoecer futuramente, nem que ela está doente. Só significa que o profissional de saúde ele precisa fazer uma vigilância, né, anual desse contato. Então, o teste rápido, a avaliação neurológica simplificada e o teste rápido ele deve ser feito anualmente. E caso esse contato ele apresente algum sintoma neurológico ou dermatológico, ele deve procurar a equipe, deve procurar a unidade básica de saúde antes desse intervalo de 1 ano para ser avaliado pela equipe. Então, é importante fazer esse destaque, tá? É importante também, Fabiane, reforçar que no caso de um resultado não reagente, ainda assim esse contato ele deve continuar sendo acompanhado. A gente faz uma vigilância, que a gente chama de vigilância ativa. Esse contato deve ser avaliado durante 5 anos, como a Fabiane falou. Anualmente, esse contato ele deve retornar à unidade de saúde para dar continuidade à avaliação. E também é importante, e está no fluxo também do teste rápido, a educação em saúde. Essa vigilância passiva que é feita na educação em saúde com o contato e todos os seus comunicantes, no caso do diagnóstico, e sempre que houver, como a Fabiane bem falou, no caso de reagente, não significa que esse paciente seja um caso confirmado de hanseníase. Certo. Outra dúvida que tiveram aqui essa questão de perguntas bestas, então deixando muito claro aqui que nem todas as perguntas, todas as dúvidas, elas são valiosas. Nós temos profissionais novos na rede que nunca tiveram contato com pessoas de tuberculose e hanseníase, tá? E aí, à medida do possível, a gente vai tirando as dúvidas, vai elucidando. Muitos fizeram dúvidas ao longo da apresentação, então os profissionais presentes
já sanaram muitas das dúvidas aqui do chat, né? Mas fizeram uma dúvida um pouco mais para o final sobre o tratamento da tuberculose e da hanseníase, se eles são totalmente disponíveis pelo SUS, só tem pelo SUS, ou também tem na rede privada o tratamento, tanto da tuberculose quanto da hanseníase. Da tuberculose, ele é integralmente disponível pelo SUS. A gente não consegue o acesso do tratamento na rede privada. Então, ele fica mesmo exclusivo pelo SUS. Se alguém tentar pela rede privada, não vai conseguir ter acesso às medicações. Igualmente, né, o tratamento da hanseníase também ele é disponível pelo SUS, um tratamento completo, e só consegue mesmo pela rede do SUS. Na rede privada não tem disponível. Certo. Eu vou passar agora para a tuberculose, né? Mas aí quem tiver disponível que queira também complementar, a gente complementa, tá? Então, com relação às dúvidas que a gente teve de tuberculose, as principais foram em relação, deixa eu verificar aqui, a privadas de liberdade. Gabriel trabalha no Barros de Barreto, né? Não sei se tu pode explanar um pouquinho sobre a questão de privadas de liberdade, como é que é feito o trabalho de prevenção da tuberculose nas unidades penitenciárias, se é realizado e como é que funciona esse processo de prevenção da tuberculose entre os privados de liberdade. Durante a residência lá no Barro de Pneuma, assim, que a gente observa é que tem esse cuidado assim, com os privados de liberdade, por exemplo, lá eles têm um fluxo, né, de identificar quem é que possa estar sendo sintomático respiratório. Então, com eles, por ser uma população especial e ter esse risco de 28 vezes maior de adoecimento pela tuberculose, da feita que é identificado um caso de sintomático respiratório, esse paciente ele vai inicialmente, ele é acompanhado pela atenção básica próximo à unidade prisional, e aí, se for preciso uma avaliação complementar para a investigação de resistência, ele é encaminhado para referência, ou então fez reação adversa, fez alguma coisa que precisa da referência secundária, também ele vai ser encaminhado para a referência secundária para avaliação, e lá ele consegue fazer esse acompanhamento. Então, o acompanhamento deles inicia igual na população em geral, pela atenção básica, e aí, se for preciso uma avaliação da secundária, ele vai ser avaliado na secundária, e se for visto que ele tem alguma resistência à rifampicina, alguma outra droga do esquema básico, ele vai ser encaminhado à referência terciária para seguimento. Falando um pouquinho da minha experiência com os privados de liberdade, ela não é direta, mas eu não sei se eu já me apresentei aqui, atualmente estou na coordenação da referência técnica de tuberculose e hanseníase do município de Belém, e a gente tem muito contato com as unidades, os centros que tratam, né, os privados de liberdade. Então, no município de Belém, a gente não tem nenhum presídio, nenhuma unidade penitenciária em si, mas a gente tem alguns centros provisórios, né, que são essas seccionais, entre outras, e o que os profissionais colocam como prevenção à tuberculose nesses locais. Especialmente, o foco ali principal é na identificação precoce dos casos, dos sintomáticos respiratórios, então eles estão em constante vigilância daqueles privados de liberdade que estão com sintomas de tuberculose, e em privados de liberdade, como o Gabriel disse, deve-se considerar qualquer tempo de tosse. Então, quando o privado de liberdade que está ali em cárcere, ele tem algum sintoma de tuberculose, ele parte para a investigação da tuberculose, e aí, confirmando o diagnóstico, esse paciente, né, que se torna paciente, ele acaba ficando em isolamento dos demais, até ele completar ali o tempo mínimo para que ele não esteja mais transmitindo, e após ele volta para o convívio, né, e continua fazendo o tratamento diretamente observado. Então, a equipe que acompanha os privados de liberdade, com o TB, eles fazem essa observada da tomada do medicamento,
e eles também fazem as baciloscopias de controle para saber se esse paciente está negativando ali nas baciloscopias ou se ele ainda está transmitindo. Então, as informações que a equipe que trabalha com os privados de liberdade me passa que eles estão ali em constante vigilância na identificação dos sintomáticos respiratórios e nesse diagnóstico ali muito precoce da tuberculose, eles isolam esse privado de liberdade e posteriormente eles devolvem ali para o convívio entre os outros. E aí, muitas vezes a dificuldade é quando ele recebe alvará de soltura, que aí depois que ele sai, se ele não estiver ali bem orientado e bem consciente de que ele precisa continuar o tratamento, muitas vezes é um paciente que ele vai interromper. Ele não, às vezes ele só retorna quando ele está muito mal, né, e ali após os 30 dias, quando já se considera a interrupção de tratamento, que é o antigo abandono que a gente fala. Então, o desafio realmente é que esse privado de liberdade ele consiga finalizar o tratamento, né, ele consiga concluir os 6 meses. E também a comunicação, que às vezes, por exemplo, o privado de liberdade ele é preso em Belém, e depois ele é transferido para outro município, para um presídio em Americana, em Marituba, e aí muitas vezes se perde a informação desse paciente de para onde ele foi, e a equipe que diagnostica não sabe se ele abandonou, se ele foi transferido, então muitas vezes há essa dificuldade de comunicação mesmo, para saber se esse paciente ele ainda está tratando ou se ele abandonou. Acho que ficou claro, né, com relação aos privados de liberdade. O próximo foi em relação eles estão mencionando no chat, eu creio que eles estejam falando sobre a tuberculose infantil. Eu acho que o Gabriel já está ciente sobre esse novo tratamento encurtado que a gente fala em crianças, e eles querem saber se esse tipo de tratamento ele já está sendo utilizado, e se o Gabriel puder falar um pouquinho sobre para esclarecer, que eles estão comentando no chat como se fosse para todo mundo esse tratamento encurtado, porém tem alguns critérios a serem estabelecidos e gostaria que o Gabriel também comentasse um pouquinho sobre. Pois é, essa questão do tratamento encurtado, ele é algo novo que ainda está sendo implementado e que, tipo assim, na verdade, ainda tem, por exemplo, alguns estudos quanto a isso, porque saiu recentemente alguns estudos mostrando que a gente tem disponível principalmente até para a população adulta, a bedaquilina e a delamanida, que são drogas novas que a gente já tem disponível, que são restritas para referência terciária, então para aqueles casos de resistência, e os estudos acabaram mostrando que eles podem reduzir o tempo de tratamento de 6 meses para até 2 meses da tuberculose. Só que o que acontece? Como são medicamentos que eles são mais indicados para tratamento da referência terciária, então aqueles que já têm resistência a alguma medicação do esquema básico, então eles acabam ficando restritos para o tratamento da TB resistente. Então, são essas duas medicações que tem, que elas são novas, já tem estudo mostrando a redução significativa do tratamento delas, inclusive nos Estados Unidos já está sendo usado em alguns casos para TB mesmo sensível, com essa nova proposta de reduzir o tratamento de 6 para 2 meses, só que para a nossa realidade seria, além do maior custo com essa medicação, nós estaríamos gastando também uma medicação que ela é exclusiva para esses casos de resistência, e com isso teria um maior risco de tornar a população que possa receber essa medicação resistente a essas medicações. E aí, com isso, caso ele desenvolvesse uma forma de resistência à bedaquilina, delamanida, que são essas novas, o risco de falha no esquema seria maior. Então, por isso que atualmente a gente ainda prefere reservar essas medicações para referência terciária. E outra coisa que a gente tem agora que está sendo incorporada pelo Ministério da Saúde é a pretomanida, que é uma medicação nova que também está começando a ser incorporada pelo Ministério da Saúde, está em fase final já de incorporação, e que o objetivo dela é tentar reduzir o tempo de tratamento da tuberculose resistente, que às vezes pode chegar a 12, 18 meses, para tentar reduzir para 6 meses. Então, para a população adulta, é mais essa que a gente está tendo.
Aí, agora, da parte pediátrica, são critérios mais específicos, assim, ainda não é algo assim que está fechado quanto a essas novas atualizações para reduzir o tempo de tratamento nessa população. Então, por enquanto, a gente ainda seguindo o manual do Ministério da Saúde, mantém essa proposta do tratamento de 2 meses do RHZ, seguido de 4 meses de RH na população, nessa população. Tem estudos que já tentam reduzir para 4 meses, então faria dois do RHZ seguido de dois do RH, só que atualmente a gente ainda prefere manter os 6 meses para tentar garantir essa maior erradicação de bacilos. Como vocês viram, quanto mais tempo eles fizerem o uso da medicação, melhor a gente vai ter aquela evidência de conseguir matar aqueles focos latentes. Então, por mais que já esteja essa nova recomendação de reduzir o tratamento na população pediátrica, no manual do Ministério a gente ainda não está seguindo quanto a essa nova. A gente acaba ainda não sendo um protocolo nosso, né, de fazer isso, e tenta buscar os 6 meses na população pediátrica mesmo, para tentar erradicar melhor esses focos latentes. Então, de redução de tratamento, é isso que a gente tem, assim, atualmente. Certo, obrigada, Gabriel. Seguindo aqui nas dúvidas, agora eu vou passar um de hanseníase que eu vi aqui no chat. A Andréa de Lisboa, ela perguntou assim, então podemos afirmar que o teste rápido de hanseníase deve ser aplicado a usuários que tiveram ou têm contato com pacientes já infectados? E aí eu queria que ela explicasse, assim, os critérios, né, de quais pessoas podem fazer o teste, né? Por exemplo, um usuário que afirma que já teve pessoas próximas com hanseníase, elas podem fazer o teste ou tem que ser as pessoas que estão em tratamento, esses contatos das pessoas em tratamento atualmente? Como é que funciona esse critério de realização do teste rápido de hanseníase? Certo. Quanto ao teste rápido, a gente considera contato toda aquela pessoa que teve, né, contato com pessoa diagnosticada de hanseníase por 5 anos, até por 5 anos. Então, toda pessoa que teve contato e ainda assim pode se procurar e fazer a realização do teste. Ela teve contato, mas não tem, por mais de 5 anos. Essa pessoa já iniciou o tratamento, já finalizou o tratamento, e ainda assim, essa pessoa ela pode sim estar buscando a unidade de saúde, falando que houve contato permanente, prolongado, como a gente falou, não é o contato alguém, digamos, exemplo, assim, o seu João, na casa dele tem 4 pessoas, ele foi diagnosticado com hanseníase, e tem uma pessoa que vai sempre aos finais de semana na casa dele, essa pessoa também, que ele tem esse contato diário, prolongado, ela pode sim estar sendo feito o teste de hanseníase para fazer a avaliação, tá? Só aproveitando a oportunidade, Fabinho, alguém perguntou sobre questão do benefício, se a pessoa diagnosticada com hanseníase, se ela tem direito a benefício. Tá? Tem o benefício estadual para pessoas acometidas pela hanseníase, que ela é destinada à população em situação de vulnerabilidade, tá, social, acometida pela hanseníase com atestado de incapacidade para o trabalho. Tem um formulário socioeconômico que ele é preenchido, um formulário com todas as informações do paciente, se ele já realizou o tratamento, esse formulário é preenchido diretamente na unidade de saúde. O profissional tem que também ter o laudo médico, o laudo social, e é encaminhado com todos os documentos do paciente atualizado para referência via e-mail, e a gente dá seguimento no fluxo para solicitar esse benefício para o paciente, tá? Pacientes acometidos pela hanseníase que estão impossibilitados de trabalhar, eles têm sim esse benefício estadual garantido. Certo, muito obrigada, Elo. Então, vamos continuar as dúvidas que a gente encontrou aqui no chat. Então, tem uma aqui a respeito da tuberculose pleural. Gabriel, a dúvida aqui da Josiane Vieira é qual outro exame disponível para detectar a tuberculose pleural quando o UBAR ele dá negativo? O que pode ser feito para realizar o diagnóstico da TB pleural?
A tuberculose pleural, ela é aquela em que ela fica depositada na pleura do paciente. Então, nesse caso, geralmente o que a gente espera é que realmente o Bile seja negativo. Ela não é uma forma transmissível de tuberculose, quando ela é exclusiva da pleura. Se é pleuropulmonar, ela transmite, mas se for apenas pleural, não transmite. Geralmente o que a gente faz é a análise do líquido da pleura, então faz-se a toracocentese, retira um pouquinho do líquido ali do paciente para que leve para análise e ali a gente vai fazer a análise da baciloscopia, do TRM, da cultura, para ver se tem, se dá positivo ou se dá sugestivo, com um AD elevado, ou então o TRM já vindo positivo, ou pelo menos traços, no caso do líquido pleural, como é uma amostra falcibacilar, que a gente chama que é quando tem poucos bacilos, a presença de traços no líquido pleural já indica que a gente possa tratar como tuberculose pleural. Ou então a própria baciloscopia, só que a sensibilidade é menor, já cai ali para em torno de 40%, 60%, e a cultura, que ela já tem uma sensibilidade também de 80%, em torno de 80% no líquido pleural, só que é um resultado que demora mais. Então, com TRM que dê positivo no líquido pleural ou um ADA elevado que seja sugestivo, de acordo com a clínica do paciente, já nos ajuda a poder iniciar o tratamento nesse caso. Certo, muito obrigada, Gabriel. Dando continuidade aqui, tem mais uma outra dúvida que eu vi que é uma dúvida de boa parte dos profissionais aqui do chat, é com relação à adesão ao tratamento daqueles que não querem fazer, né? A gente sabe que tem aqueles pacientes mais difíceis, muitas vezes em uma grande situação de vulnerabilidade, né? Às vezes por questões econômicas, né? Ele não consegue ter acesso à unidade básica de saúde, ou é uma pessoa que é usuária de álcool, outras drogas, né, que tem ali algum problema, né, relacionado à adesão ao tratamento, o que que o agente comunitário de saúde e a equipe ela pode fazer para que esse paciente ele faça o tratamento direitinho, tenha uma melhor adesão e consiga concluir com êxito até o final? Bom, nesse caso, é sempre importante a gente estar reforçando e conscientizando o paciente, porque o que acontece, muitas vezes, por ser um paciente em maior vulnerabilidade social, ele pode não estar entendendo a gravidade da situação da doença que ele pode estar sendo acometido, porque a tendência da doença é que ela vai evoluindo, então cada vez mais aquelas escavações podem aumentar, aí o paciente ele pode começar a perder função pulmonar com o tempo, ele pode ter cavitações, bronquiectasias, e com isso ele pode chegar a um quadro em que o pulmão dele fique cada vez mais destruído e que assim seja mais difícil dele já ter uma boa recuperação. E aí o que tiver de destruição, depois que possa ficar de sequela para ele, mesmo ele tratando, vai ser difícil recuperar o que ele teria de função pulmonar se fizesse tratamento desde o início. Então, é sempre orientar ele, enquanto ele está numa fase inicial da doença, para fazer a medicação e que oriente ele que logo quando ele começa a tomar medicação, ele vai sentir melhorar todos os sintomas. E que nesse momento é fundamental que ele mantenha o uso correto da medicação até o final, para evitar uma recidiva ou até uma resistência à medicação, porque se ele parar o tratamento no meio e aí começar a crescer um bacilo resistente, devido a essa exposição que ele teve o tratamento que foi incompleto, e aí já ficar confirmado como uma tuberculose droga resistente, o tempo de tratamento dele vai aumentar consideravelmente. Então, vão ser outras drogas, pode ter mais efeito adverso, pode ser que precise de uso de medicação injetável, e ele perde muito da qualidade de vida com isso. Então, é sempre importante que a gente consiga detectar de forma precoce e tratar precocemente esses pacientes, até para quebrar a cadeia de transmissão, porque esse paciente, quando ele tiver bacilífero, ele vai estar transmitindo também, então vai ser algo que não vai ser restrito só a causar danos a ele, vai estar causando danos a quem pode estar ali próximo a ele,
Então, sempre é importante fazer essa conscientização para que ele possa perceber o quanto é importante ele começar a tratar, para que ele possa melhorar e não ter tanta perda de função pulmonar por conta da TB e da progressão da doença. Maravilha, Gabriel. E a próxima pergunta ela tem uma íntima relação com o que a gente está discutindo no momento, é que se o ACS ele pode supervisionar a tomada diária em dias da semana da medicação de TB. Então, inclusive, esse é o questionamento dela, que isso pode, inclusive, melhorar a adesão do paciente ao tratamento, se o ACS ele pode realizar essa supervisão da tomada do medicamento. No manual, eles acabam colocando como se fosse uma função do enfermeiro, né, para fazer a supervisão do TDO desse paciente. Mas caso seja um paciente que por alguma condição ele tenha alguma dificuldade de ir ao centro de saúde, que ele não consiga ter o acesso assim mais fácil à rede e que o acesso tenha já esse melhor contato com o paciente, já tenha essa íntima relação, é até importante que ele consiga fazer o TDO fazendo certinho ali as orientações para ver se ele fez a medicação no horário certo, orientando ele de como que ele possa tomar, assim, tudinho, falando, olha, o horário que você vai tomar é esse. Se ele conseguir dizer para ele certinho os benefícios para o tratamento dele, que ele possa fazer o tratamento certinho, é bem importante já ter também esse apoio do ACOS, porque eles que vão estar ali em contato mais próximo com a comunidade, mas sempre tentando registrar que esse paciente fez o tratamento para que a gente possa ter esse controle certinho de que ele está fazendo o tratamento e não que ele está deixando de ir à unidade, mas que por algum problema ele não conseguiu chegar até a unidade, mas que tem um acesso ali perto, supervisionando o tratamento dele. Maravilha, Gabriel. Então, vocês viram qual é importante o papel do SAS nesse processo, né? Sempre deixando claro que é importante registrar também. Às vezes, o que a gente percebe? Que os profissionais da saúde, eles fazem muito, né? A gente sabe, né, o papel importantíssimo desses profissionais, mas pouco se registra. Então, como é que você, enquanto profissional, você vai provar de que você está fazendo aquela determinada ação se você não registra? Então, é importante que os prontuários estejam evoluídos adequadamente. Então, nos monitoramentos que a equipe realiza na atenção primária, né, muitas vezes a gente percebe, né, essas questões de preenchimento correto no prontuário, dos impressos dos programas de tuberculose e da hanseníase. Então, é importante que vocês, profissionais, registrem o que vocês fazem, porque o prontuário do paciente ele é um documento oficial, e lá que vocês vão colocar as informações que estão sendo realizadas com o paciente. Então, é importante que esteja adequadamente, né, detalhadamente evoluído no prontuário para que vocês realmente registrem o que vocês estão fazendo com os pacientes. Tá? E também é importante destacar, né, esses usuários mais difíceis, que muitas vezes têm dificuldade de adesão ao tratamento, por exemplo, usuários de álcool e outras drogas, que o profissional ele não pode, a gente sabe dos riscos do paciente estar tomando medicamento e estar fazendo abuso de álcool ou de outras drogas, mas isso não pode ser um condicionante. Por exemplo, você colocar que o paciente só pode fazer o tratamento se ele parar de usar o álcool e usar as drogas ilícitas que ele utiliza, porque senão ele não vai tratar. Né? Então, é muito importante que vocês não condicionem que esse paciente ele só poderá fazer o tratamento se ele deixar de usar, né? O álcool, usar outras drogas. Então, às vezes, a forma que o profissional ele aborda esse usuário, ele vai ser decisivo na adesão ou não desse paciente. Se ele não se sentir bem acolhido, se ele não se sentir bem orientado, ele não vai querer tratar com você. Né? E às vezes, pela dificuldade de acesso, ele não vai conseguir acessar outra unidade básica de saúde para ali continuar o tratamento. Então, muitas vezes é um paciente que abandona porque ele não conseguiu estabelecer um vínculo com os profissionais da ponta, né? E acaba que ele abandona por conta desse vínculo que não foi estabelecido ou pela abordagem que o profissional realizou com esse paciente, impondo condições para que ele trate. Então, o tratamento ele não deve ser feito dessa forma, não pode ser imposto.
é importante que vocês os sensibilizem quanto à importância do porquê que eles têm que tomar o medicamento, quais são os riscos se ele não tomar esse medicamento adequado, tanto para a saúde dele quanto para a saúde da família, e naquele contexto ali social em que ele está inserido. Então, é por aí que a gente precisa, né, ir pelo caminho, né, da adesão ao tratamento e para a gente também controlar a tuberculose, quebrar a cadeia de transmissão, fazendo com que esses pacientes realmente consigam tomar o medicamento, né, estabelecendo esse vínculo entre o usuário e profissional de saúde. Então, dando continuidade aqui, a gente viu algumas dúvidas. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui no chat. Teve um profissional que eu vi que colocou aqui, que medidas profiláticas os profissionais de saúde eles podem fazer, né, em relação à tuberculose e à hanseníase. E aí o foco ele já é mais preventivo dos profissionais. O que eles podem estar fazendo para que eles não venham a se infectar? O que eles podem fazer para que não venham a adoecer, já que eles estão ali na linha de frente com esses pacientes na atenção primária à saúde, né, na atenção hospitalar, entre outros. O que eles podem fazer para que eles não venham a adoecer e quais são as medidas preventivas que eles podem estar fazendo? Bom, nós como profissionais da saúde, a gente vai estar mais expostos, né, a adquirir, por exemplo, a tuberculose e tudo mais, por conta daquele contato assim com os pacientes que a gente vai ter ali no dia a dia. Então, é sempre importante o uso de máscaras. Então, por exemplo, se fizer uso de máscara cirúrgica em alguém, sempre nas visitas, se por exemplo, vocês não sabem se vão encontrar algum sintomático respiratório ali naquele momento, então, usar os EPIs de forma correta. E caso vá visitar um paciente que está fechado o diagnóstico de tuberculose e demonstrando que ele é um paciente bacilífero, usar a N95, que aí com ela a gente consegue ter uma proteção bem melhor quanto ao bacilo, porque a cirúrgica ela vai ajudar a ter essa barreira maior, só que o que realmente melhora nesses casos, assim, quando a gente vai encontrar um paciente que é bacilífero, é a N95. Então, se já está acompanhando esse paciente, tem essa história, o uso da N95 vai ajudar bastante. E nas visitas domiciliares em geral, visitando a população, usando a máscara cirúrgica de forma correta, já vai também ajudar nessa barreira. Lavagem correta das mãos, higienizando bem, com água e sabão também, sempre que termina alguma visita, vai também ajudar mais nessa parte de proteção. A Elo quer complementar? Fala. Ou posso prosseguir? Sim, no caso da hanseníase, como a gente sabe que a via de contaminação é pela via respiratória, então a orientação é a mesma sempre que saírem para as visitas domiciliares, fazer uso da máscara cirúrgica, tá? E manter as medidas de cuidado de forma gerais, tá? No caso da hanseníase, a medida protetiva mesmo é fazer o uso da máscara. A máscara, no caso da máscara cirúrgica. Com relação à tuberculose, alguns profissionais aqui, consolidando a pergunta, um perguntou a respeito se a COVID ela favorece o adoecimento pela tuberculose, e outros também perguntaram sobre as infecções respiratórias. Então, a dúvida no geral é se as demais infecções respiratórias, elas podem favorecer o adoecimento pela tuberculose? Bom, como vocês viram na aula, o que a gente tem ali, por exemplo, se for uma pessoa que ela já tem um foco latente da tuberculose e ela está ali e o que está segurando ali é o sistema imune dessa pessoa, se alguma coisa baixar o sistema imune daquele indivíduo, ela pode ter um maior risco de fazer uma forma ativa de tuberculose. Por exemplo, digamos que a pessoa começou a tratar para uma virose e aí resolveu fazer por conta própria o uso prolongado de corticoide. Fez aí 2 a 3 semanas de corticoide por conta própria e com isso, esse uso prolongado pode baixar a imunidade dessa pessoa e torná-la mais suscetível a abrir uma forma ativa de tuberculose.
Então, dependendo também do grau de inflamação da via aérea que essa pessoa pode apresentar, se essa inflamação pela infecção respiratória, seja pela COVID ou algum outro vírus respiratório, uma pneumonia, possa agredir a via aérea de tal forma que reduza a chance daquele sistema imune conseguir combater o que ela tem ali de infecção, pode também tornar o indivíduo mais suscetível a abrir uma forma ativa de tuberculose. Então, é por isso que é importante fazer o tratamento certinho, se vacinar contra a influenza, contra o Covid. A gente tem as vacinas aí disponíveis, para evitar essas infecções respiratórias assim, virais de repetição e tudo mais, fazer o uso racional das medicações, evitar usar antibióticos sem orientação médica, porque o uso também indiscriminado de antibiótico pode também levar mais lá na frente a uma resistência bacteriana e também da micobactéria aí nesse meio. Então, é por isso que é sempre importante orientar o paciente caso necessite assim de um maior suporte médico, que vá à urgência para que seja feito o uso racional, tanto de corticoide, se for necessário, ou de antibiótico também, para evitar essa progressão ou abrir uma forma ativa de tuberculose. Maravilha, Gabriel. Dando continuidade, eu acho que essa, inclusive, a Elo pode responder, é sobre TB, mas também vale para a hanseníase. Eles perguntaram se existe alguma ficha específica para pacientes com sintomas respiratórios, né? Aí botou barra tuberculose, né? Se existe algum instrumento de controle dos sintomáticos respiratórios e como é que eles vão fazer esse registro para controle dos sintomáticos respiratórios. Tá fechado. Sim, voltou. Sim, quanto ao sintomático respiratório, tem sim um livro de registro que é feito, acompanhamento, sempre que há um sintomático respiratório que procura unidade, o profissional ele pode estar preenchendo esse livro de sintomático respiratório. Tá? Além do livro, nós temos também outros instrumentos disponíveis que é feito sempre quando tem ações de saúde, que a gente chama ações de saúde extramuro, tá? E além nós temos isso, o livro de sintomático respiratório e outros instrumentos também que nós podemos estar utilizando nas ações extramuro. Tem um formulário também específico para hanseníase e tem um livro, além do livro de acompanhamento, tá? Eu acho que a dúvida seria essa. Fabi, rapidinho, aproveitando, alguém perguntou sobre a questão da hanseníase neural pura, que é a hanseníase onde não há manchas, não há lesões, somente há queixas relacionado a questões de perda neural, sensibilidade, mas não há manchas. No caso do diagnóstico dessa hanseníase neural pura, ela tem que ser feita pelo médico, de preferência que seja dermatologista, que tenha expertise na área e tem os exames que podem ser complementares para fazer o diagnóstico da hanseníase neural pura, onde é aquela que há ausência de manchas. E complementando a todos, aqueles do município de Belém, né, verifiquem em suas unidades básicas se existem esses instrumentos, tá? Porque pode ser que tenha acabado, que não tenha, então entre em contato com a referência técnica, que a gente oportuniza esses instrumentos para vocês, tá? Nós temos os livros de sintomático respiratório, nós temos os livros de acompanhamento dos pacientes. Posteriormente, a gente pode até divulgar no chat, nós temos um drive onde a gente organiza todos os impressos dos programas, os manuais atualizados, os fluxos do município de Belém para que vocês tenham acesso. É importante que todos tenham conhecimento para que vocês orientem oportunamente os pacientes na ponta, né? Às vezes, o que a gente percebe? Que os pacientes, eles muitas vezes não são bem orientados, não são muito bem esclarecidos, e eles ficam rodando pela rede atrás de atendimento. Então, é importante que todos, né, sem exceção,
conheçam os fluxos da rede, onde é que são realizados os exames, onde ele pode estar sendo encaminhado. Qualquer dificuldade, pode entrar em contato conosco, que nós tiramos as dúvidas, nós esclarecemos, mas que não deixem esse usuário sem esclarecimento. É importante que vocês sejam resolutivos, que vocês proporcionem um atendimento humanizado a esses pacientes, aos seus familiares, à comunidade, né, para que a gente consiga, de fato, oportunizar o acesso dessas pessoas no SUS. Né? Então, a gente pode oportunizar depois para vocês o link do Drive, para que vocês tenham acesso, e se vocês não tiverem os instrumentos, podem solicitar para nós, que nós disponibilizamos, ou vocês podem buscar conosco na Secretaria de Saúde, ou podemos enviar pelos motoristas da nossa rota de tuberculose. Dando prosseguimento às dúvidas de vocês, na verdade, verificamos aqui que um dos profissionais perguntou sobre o tratamento da tuberculose em gestante, se tem alguma questão particular em relação ao tratamento, se tem algum risco, né? E o que pode ser feito nos casos das gestantes que são diagnosticadas com tuberculose. Bom, o tratamento da gestante é o mesmo da população em geral, então são medicamentos que são seguros tanto para a gestante quanto para o feto, então eles vão fazer o mesmo tratamento do esquema básico, vai fazer a rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol por 2 meses, seguido de 4 meses da rifampicina com a isoniazida. Então, para essa população, a gente não muda o esquema, mantém o mesmo tratamento nessa população. E, às vezes, o que a gente acaba encontrando é que pode ser que elas abram o quadro da tuberculose durante a gestação, porque como na gravidez elas podem ter uma maior imunossupressão por conta da gestação, pode ser que nesse momento elas abram um quadro de tuberculose, e é por isso que é muito importante a gente ficar de olho também nas gestantes que comecem a ficar sintomáticas respiratórias, que pode ser que lá na frente elas comecem a evoluir com uma formativa de tuberculose. Então é muito importante rastrear também nessa população e orientar elas que o tratamento será o mesmo do esquema básico da população em geral. Certo, muito obrigada, Gabriel. Obrigada, enfermeira Elô. Então, assim, a gente viu, né, que muitas dúvidas puderam ser sanadas, nós conseguimos cumprir nosso objetivo. Nós esperamos que tenham gostado desse webinar, né? Nós pretendemos realizar outros, né, com foco também em outros profissionais. Nós sabemos que muitos profissionais entraram na rede e um quantitativo muito alto, que muitas vezes presencialmente a gente não consegue alcançar todos. Então, essas oportunidades remotas, online, são excelentes para que a gente consiga alcançar um maior número de pessoas, né? E nós contamos com vocês numa próxima oportunidade. Desde já agradeço a colaboração de todos, né, do Vander também, por nos proporcionar esse link aqui no YouTube. Então, vai ficar salvo essa live para que os profissionais tenham acesso posteriormente. Aqueles profissionais também que não participaram podem acessar também posteriormente para estar assistindo esse webinar. E o certificado vai ser emitido pela Escola do SUS, tá? Não vai ficar sob a responsabilidade da referência técnica. Então, esse link que foi disponibilizado da frequência, ele é um link disponibilizado pela Escola do SUS e ele vai ser enviado posteriormente para vocês. Só não vou saber dizer exatamente quando, né? Porque tem a demanda da Escola do SUS, mas será ofertado posteriormente a todos os participantes desse webinar. E com isso nós agradecemos a participação de todos, a participação dos nossos colaboradores, pela excelente explanação, pelo esclarecimento de dúvidas, pelo nosso colaborador Vander, né, e demais participantes, e até uma próxima oportunidade. Com isso, nós encerramos esse webinar. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigada também.